Então o senhor tomou posse há 2 dias. Este é um país pequeno. E, no entanto, sua posse foi notícia internacional em todos os lugares. Por que o senhor acha que isso acontece? Bom, foi um choque para nós também, quero dizer. Sabíamos que muitas pessoas estavam vindo e isso vai chamar alguma atenção, é claro. Tivemos grandes delegações de 110 países. Então, é claro, isso vai atrair a mídia, porque você sabe, se um chanceler vem de um país, então ele traz sua equipe de mídia e isso vai criar alguma novidade por lá. E se um presidente ou um rei vem, isso vai criar alguma novidade. Até você veio, então, você sabe, isso cria alguma novidade. Mas por que eles estavam vindo? Bem, eu não sei. Razões diferentes, claro. Eu poderia te perguntar, por que você veio? Eu vim porque acho que algo notável está acontecendo aqui. Algo notável. É por isso. Mas estou interessado em saber por que você acha que as pessoas vieram. Sim, razões diferentes. Existem definitivamente razões diferentes. Por exemplo, o governo dos Estados Unidos enviou uma grande delegação, mas nós também tivemos uma delegação do Congresso. Sim. Que começou com uma delegação republicana, mas aí os democratas pularam no bonde e tivemos uma delegação do Congresso bipartidária. Então, sabe, é como... Então isso vai se juntando. No final, não sei o que aconteceu, mas eu acho que é como estrelas nascem, né? Dizem que começa a se juntar os detritos e se torna um asteroide. Mas se mais detritos se juntam, se torna um planeta, por causa da atração gravitacional. Quanto mais detritos se juntam, se torna uma estrela, porque aí a atração gravitacional é muito grande. Então isso é chamado de massa crítica. Então eu não sei, às vezes, só porque Deus quis assim, ou só por sorte, ou o que for, você consegue uma massa crítica em alguma coisa que você está fazendo, e aí se torna maior do que a soma de todas as suas partes. O homem então tem eu difícil. não sei. Provavelmente tem alguma massa crítica que a gente não previu. Meu palpite é que, de todos os países do hemisfério, El Salvador parecia estar na situação mais difícil ou perto do final da classificação em tudo. Definitivamente. Sim. Escassez de recursos naturais abundantes, E desde etc. que o país nasceu? Isso é verdade? Sim, quero dizer, o país é pobre desde que nasceu? Sim. Faltando tudo, basicamente. Falta de tudo com uma população densa. Muitas pessoas não. Sim. Então, Sim. o que você fez? Como você mudou isso? Acho que vou cortar direto para isso. Se você pode consertar El Salvador. Quais são as lições para o resto de nós? O que você fez primeiro? Bem, claro, não dá para fazer nada se não tiver paz, né? E quando falo de paz, eu incluo guerra, guerras civis, invasão, crime. Quero dizer, você precisa ter paz. Você precisa conseguir transitar livremente, ter seus direitos básicos respeitados, começando com o direito de viver, o direito de se locomover, o direito à propriedade. Então, você precisa que seus direitos básicos sejam respeitados. Então, você precisa de paz. Essa é a primeira coisa que uma sociedade vai lutar para alcançar. E uma vez que você alcança a paz, aí você consegue lutar por todas as outras coisas, como você sabe, infraestrutura, bem-estar, qualidade de vida. Sim. Mas você tem que começar pela paz. Então a gente teve que começar pela paz. E no caso de El Salvador, a gente era literalmente a capital mundial do assassinato. E a gente transformou isso no país mais seguro do hemisfério ocidental, ou mais seguro do que qualquer outro país do hemisfério ocidental, que é, você sabe, se eu tivesse falado isso há 5 anos, diriam que eu era louco. Sim. Porque esse era literalmente o país mais perigoso do mundo todo. Caraca. Sua capital Foi um agora feito está mais histórico, segura do mano. que a nossa. Sim, muito, né? E o país é mais seguro do que os Estados Unidos como um todo. Sim. O índice de assassinatos do Zewaila gira em torno de 6 assassinatos por 100 mil habitantes e nossa taxa de homicídios é de 2. Portanto, estamos mais seguros do que o Canadá, mais seguros do que o Chile e mais seguros que os Estados Unidos, segundo os dados do hemisfério ocidental. Existem países do outro hemisfério que são mais seguros que El Salvador, mas não no hemisfério ocidental. Então fez isso em alguns anos. Sim, fizemos isso basicamente em 3 anos. Então só botando na ponta do lápis para nós. Qual é a fórmula? Bem, posso te contar a fórmula oficial e a real. Ok. Então, as fórmulas oficiais, a gente fez um plano. Quero dizer, fizemos um plano. Não é isso que eu quero dizer quando falo oficial. Quero dizer, é só que você sabe, essa oficial, nós fizemos um plano. A gente foi arrecadando primeiro um lugar, depois outro, e aí as gangues começaram a atacar de volta. Então, a gente tivemos que arrecadar tudo de uma vez só, assim rápido. E funcionou. Funcionou em poucas semanas. Nós, o país, fomos transformados porque as gangues ainda não foram presas, mas estavam em fuga.
Então a gente basicamente, no arrecadamento do Phase 6, a gente basicamente pacificou o país em poucas semanas. Como é que você faz isso? Como é que você pacifica um Bem, país? as fases incluíram a construção das forças policiais, do exército. A gente dobrou o exército. A gente literalmente dobrou o exército para combater o crime, para usar o exército para combater o crime. E nós os equipamos antes, tipo soldados, a gente não tinha, sabe, armas que prestassem, ou, sabe, viaturas, drones, sabe, coisas básicas que uma operação dessa magnitude precisaria. Então, sim, a gente enrolou as fases e depois a gente foi atrás deles. Beleza, então esse é o oficial, esse é o oficial. Sim, é esse o oficial. Qual é o real? É um milagre. Isso é um milagre. Sim, é um Eu amo isso. milagre. O que você está falando? Um milagre. Sim, é um milagre, Cara, você sabe. por que Quando não? as gangues começaram a nos atacar de volta, basicamente, elas mataram 87 pessoas em 3 dias, o que para um país de 6 milhões de pessoas é loucura. Seria o equivalente a 60 vezes. Seria o equivalente a ter 5.000 mortes em 3 dias. 5.000 assassinatos nos Estados Unidos em 3 dias. Uau! Então, estávamos em uma reunião e quando a coisa começou, não quando terminou, mas quando começou, estávamos em uma reunião no meu escritório, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, só observando o que estava acontecendo e tentando descobrir o que fazer, porque o problema com as gangues é que elas não atacam apenas seus objetivos. Quando elas querem criar terror, elas podem atacar qualquer um. Então elas podem, de fato, matar a avó deles e a sua vítima, porque elas não se importam com a avó delas. Você se importa com a avó deles, então é sua vítima. Se elas matam a avó deles, você tem uma morte, e elas alcançaram o terror que elas querem criar. Então elas podem matar qualquer um, uma mulher passando por ali, um cara que está trabalhando na rua, um motorista de táxi, elas podem matar qualquer um, e se o Estado for atrás delas, o Estado não tem a intenção de matar ou ferir ninguém, além dos membros das gangues. Então você tem 70.000 objetivos, que eram 70.000 membros das gangues, mas elas têm 6 milhões de alvos possíveis. Então era uma tarefa quase impossível. É uma guerra de guerrilha, de fato. Sim, mas era uma tarefa impossível, porque é preciso persegui-los. Eles estavam interligados à população, estavam por toda parte e matando aleatoriamente. Então, como-se para isso? Então, realmente, tentamos descobrir o que fazer. E eu basicamente disse, bem, quero dizer, estamos investigando uma missão impossível aqui. Então, oramos. Você orou na reunião? Sim, claro. Várias vezes. Pelo que orou? Para ter sabedoria, para vencer a guerra, para ter... Eu pensei na época que teríamos baixas civis. Então, dissemos... Oramos para que as vítimas civis fossem o mínimo possível. E não tivemos nenhuma vítima civil. E todos na reunião ficaram confortáveis com isso? Sim. Todo o gabinete de segurança é de crentes. Todos eles acreditam em Deus. Somos um país laico, claro, mas todos acreditamos em Deus. A MS-13 é uma das principais gangues. E eles são satânicos também. Essa foi minha pergunta. Uma gangue Bem pouco. satânica. Eles são satânicos. Não. Mas espero que você explique porque se escreveu muito pouco a respeito disso no Ocidente. Literalmente, você pode me explicar? Bem, eles não começaram como uma organização satânica. A MS-13 começou em Los Angeles, nos eu creio, porque os salvadorenhos não tinham permissão para vender drogas pelas gangues mexicanas. Então eles criaram uma gangue que foi chamada de 18ª Gangue da Rua, porque eles basicamente queriam vender drogas em uma rua. Era a 18ª Rua ali. Mas então as divisões começaram a se criar, eles começaram a se dividir e começaram a brigas internas. E então o MS-13 começou a superar as outras gangues. E eles começaram a exportar a organização para outras partes dos Estados Unidos. E quando Bill Clinton decidiu deportar aqueles caras, ele não disse ao nosso governo, na época, estou deportando este criminoso. Eles apenas, você sabe, os mandaram para cá. E eles vieram. Havia alguns, mas sem controle. Ao mesmo tempo, algumas leis foram aprovadas para proteger menores de idade e, claro, as gangues usaram isso para recrutar jovens de 15, 16 e 17 anos. Então, no começo, era, você sabe, uns jovens causando danos, agredindo, tentando controlar o território deles, vendendo drogas,
Coisas que são ruins, mas provavelmente não tão graves assim. Mas eles cresceram e começaram a controlar territórios. Alguns anos depois, eles eram, na verdade, uma organização criminosa, enorme, internacional, que tem bases na Itália, Guatemala, Honduras, El Salvador, os Estados Unidos. Basicamente, muitas cidades grandes, dos quais terão redutos, claro. Bem ali nos arredores de Washington, D.C. E você tem em Long Island, você sabe, em Los Angeles. É uma organização criminosa internacional enorme. Então eles cresceram e começaram, você sabe, a matar mais pessoas só para conseguir território, ou para brigar com gangues rivais, ou para, você sabe, cobrar dívidas, ou, você sabe, dinheiro, ou o que seja. Mas, conforme a organização crescia, eles viraram satanistas. Eles começaram a fazer rituais satânicos. Não sei exatamente quando isso começou, mas era bem documentado. Sim. E agora estamos presos, até descobrimos os nossos e coisas assim. Sim, eu já ouvi. E assim eles se tornaram uma organização satânica. E mesmo quando você, às vezes, quando entrevista membros de gangues presos, eles dizem, estou fora da gangue. Claro, estão presos, mas dizem, não sou mais membro da gangue. E quando perguntam por quê, lembro-me do meio de comunicação que fez isso, mas um meio de comunicação muito conhecido que fez essa entrevista pessoalmente com um membro de gangue. Permitam que entrassem nas prisões e fizessem as entrevistas. E o cara a quem perguntaram quantas pessoas você matou, e ele disse, não me lembro. Não se lembrava de quantas, provavelmente 10, 20. Não se lembrava. E então perguntam a ele, qual é a sua posição na gangue? Ele explicou como subiu de posições. Mas deixei a gangue. Eu disse, por que você deixou a gangue? Ele disse, bem, porque eu estava acostumado a matar pessoas, mas matava por território. Eu matava para coletar dinheiro. Eu matava por extorsão. Mas vim a esta casa e estavam prestes a matar um bebê. E ele, o assassino que tinha matado dezenas de pessoas, disse, opa, peraí, o que estamos fazendo? Por que vamos matar esse bebê? E contaram a ele, porque a besta pediu um bebê, então temos que dar a ele o bebê. Então ele disse que não pôde resistir a isso. Então ele deixou a gangue. Ele está preso porque é um assassino, mas deixou a gangue porque não suportou ver o que estava acontecendo. Portanto, o sacrifício humano fazia parte. Bem, nos Estados Unidos há algumas semanas, ou alguns dias atrás, não me lembro exatamente, vi na notícia que iam matar uma jovem. Ou mataram uma jovem, não me lembro exatamente, porque era um ritual satânico. Aconteceu nos Estados Unidos há algumas semanas. Então, isso quase nunca é descrito tão claramente no idioma inglês. Não. Que é estranho, certo? Você meio que se pergunta por quê. Se há um componente Sim. espiritual que impulsiona isso, por que não dizer assim? Mas acho que meu ponto é que você ouviu dessa maneira. Sim, claro. Tem uma guerra espiritual e tem uma guerra física. E a guerra física pode ser que é o não oficial. Sim. Essa é a versão não oficial. O espiritual. Se você ganhar a guerra espiritual, isso vai refletir na guerra física. Então acho que não sei como tenho que chamar isso, nossa impressionante vitória foi porque vencemos a guerra espiritual muito, muito rápido. Bem, isso me leva... Eu não. Porque você não tinha concorrência. Quero dizer, eles eram satânicos. Acho que isso deixou mais fácil. Na sua posse, e eu estava ouvindo em fones de ouvido a tradução, então só quero verificar isso. Você disse, nós alcançamos esta grande vitória, fizemos deste um país seguro, e este é o predicado para tudo o que se segue. E a próxima coisa que vamos fazer neste mandato é trabalhar na economia para torná-la melhor. Sim, crescer a economia. E você disse, eu tenho corrija-me se eu estiver errado, você disse, eu tenho um plano de 3 pontos. E eu penso, eu imagino o que é isso. Não sei, começar um banco da Reserva Federal? Você disse, o primeiro ponto do meu plano é buscar a sabedoria de Deus. Foi isso que você disse. Sim, eu disse isso sim. Por que isso seria o primeiro ponto de um plano econômico? Bem, eu acho que deveria ser. Porque ele é muito tinha que ser a primeira parte assim, da guerra. crente. Sim, e a maioria das pessoas ia pensar isso, certo? Eu só nunca ouvi líder nenhum de nenhum. Porque provavelmente eles esqueceram de representar o povo que os elege, sim. Para a maioria do povo que elege os políticos, eles vão dizer, sim, tá certo, eu acredito nisso. Mas aí você pergunta para o político, e ele vai dizer, não é. Então, para quem ele está querendo agradar? Quer dizer, não faz sentido, né? Você acha? É uma coisa de bom senso dizer a sabedoria de Deus, sim. Ah, dublagem Claro, deu uma zoada, é um mas ela pré-requisito volta. para uma sábia decisão. Exatamente. Então essa é a primeira parte do nosso plano. Aí, voltou. Isso me faz rir.
Você acha que essa é uma das razões para seus sucessos, que são apenas mensuráveis? Eu não estou dizendo isso por razões ideológicas, mas simplesmente um fato de que você transformou o país de uma maneira boa e que você é literalmente o líder eleito mais popular do mundo. Novamente, não é especulação, é um fato comprovável. Você pensaria que seria saudado no hemisfério como algo incrível, como o que está acontecendo em El Salvador? E em vez disso, tem havido isso. Sim. O que está acontecendo em El Salvador? Sim. Houve hostilidade, você acha que é por isso? Não tenho certeza, mas uma das razões é que não cedemos a eles. Então, provavelmente, eles não gostam disso. Provavelmente é um motivo. É como... não vou entrar em teoria da conspiração. Vou falar sobre fatos comprovados, certo? Como você disse. Então, existem agendas mundiais, não é? Esses são fatos comprovados, certo? Eles têm metas que os países precisam seguir e cumprir. Isso é, sabe, de conhecimento público, certo? Mas, às vezes, se você se concentra nessas coisas, provavelmente está negligenciando o que é realmente importante para o seu povo, as coisas que seu povo está realmente pedindo. Vou dar um exemplo. Quando prendemos os membros de gangues que estavam matando tanta gente, que éramos a capital mundial do assassinato, literalmente o lugar mais perigoso do mundo inteiro, mais perigoso que o Haiti, certo? Mais perigoso que o Iraque. Este era literalmente o país mais perigoso do mundo. Temos o triplo da taxa de homicídios que o Haiti tem agora. Com todo o caos que eles têm lá, nós temos o triplo aqui. Então, o que você precisa fazer? Você tem que acabar com isso, não é? Quer dizer, é óbvio, né? Nem precisa pensar muito. Você só precisa parar com isso. Essa é a primeira coisa que você tem que fazer. Quando fizemos isso, né, recebemos um monte de críticas. Pode escolher. Diga uma organização, recebemos críticas deles. E muitas delas eram organizações de direitos humanos. E você se pergunta, e o direito humano de uma mulher não ser estuprada? Quer dizer, e o direito humano das crianças de brincar, de serem livres, ou de irem ao parque? E o direito humano de viver? Ou o direito humano de andar na rua? Mas não, eles estavam preocupados com os direitos humanos dos assassinos, que também têm direitos humanos. Não digo que não tenham, eles são humanos. Mas se você tivesse que priorizar, o que priorizaria? Os direitos humanos das pessoas honestas, sim, trabalhadoras e decentes, não os direitos humanos que eles têm, mas você não vai priorizar os direitos humanos dos assassinos, estupradores e criminosos. E assim garantimos a segurança do país e fizemos isso sem a ajuda de nenhum outro país e enfrentando uma enorme condenação em tudo o que estávamos fazendo, absolutamente tudo. Quer dizer, mudamos o procurador-geral. Recebemos tanta condenação por mudar o procurador-geral que precisamos mudar o promotor, os assassinos. Então, basicamente, eles tentaram bloquear cada passo que dávamos. E agora, os resultados estão aí. São tangíveis, mensuráveis, inegáveis. Agora eles não sabem o que fazer porque muitos outros países estão dizendo, talvez muitos outros países semelhantes ao nosso, que têm problemas parecidos, estão dizendo que talvez devessem fazer o mesmo. Mas eles não querem isso porque não faz parte da agenda deles. Mas, para ser bem sincero, acho que é por isso que eu vim aqui. Para entender o que o seu sucesso diz sobre o país onde eu moro, ou outros países do nosso hemisfério, ou da Europa, onde milhares de pessoas são mortas todos os anos. E o que você provou, com pouquíssimo dinheiro e sem ajuda de ninguém, é que não é tão difícil assim resolver isso. Então, toda essa matança deve ser uma decisão voluntária que o meu governo e muitos outros governos estão tomando em relação aos seus próprios cidadãos. Você pode chegar a essa conclusão lógica. Bem, não sei que outra conclusão tirar disso. Se El Salvador consegue fazer isso, o que está pegando por aqui? Sim, você pode fazer essa dedução lógica. Acho que é provavelmente disso que eles têm medo. Porque, quer dizer, nós não temos armas de destruição em massa. Não! Então por que eles estão com medo? Por que eles gastariam tanto tempo condenando El Salvador, não é? Isso não faz o menor sentido. Você não mandou um homem para a Lua! Exatamente. Então acho que eles têm medo do exemplo, porque muita gente pode dizer: ei, nós também queremos isso. Se eles conseguem fazer isso sem dinheiro, com pouquíssimos recursos e com um problema enorme. Porque eu ouvi algumas pessoas dizerem: ah, o metrô poderia fazer isso porque o problema não era tão grande. Literalmente a capital mundial do assassinato. Quão grande pode ficar, quão pior pode ficar, né? Somos literalmente o lugar mais perigoso do mundo. 3 vezes mais perigoso que o Haiti atualmente. Então quer dizer, o que pode ser maior, quão pior pode ficar o problema?
E ao mesmo tempo, tínhamos pouquíssimos recursos, e conseguimos fazer isso sem vítimas civis. Depois que começamos a guerra contra as gangues, não tivemos vítimas civis, e perdemos 8 entre policiais e soldados, e basicamente erradicamos todos os crimes. E nós prendemos 70 mil membros de gangues, um número que não foi tirado do nada. Esse é o número oficial que todas as organizações afirmaram que tínhamos de membros de gangues. Você pode conferir os relatórios do Banco Mundial e outros. Eles diziam que El Salvador tinha cerca de 70 mil membros de gangues e 500 mil colaboradores. Então, basicamente, poupamos os colaboradores e só pegamos os membros das gangues. Por quê? Porque a maioria dos colaboradores eram apenas familiares. Ou a senhora que vende tortilhas e ela tinha que avisar, olha, a polícia está chegando. Porque senão ela provavelmente teria sido morta pela gangue. Então, a maioria dos colaboradores não eram realmente criminosos, mas sim pessoas vivendo em uma sociedade controlada pelas gangues. O verdadeiro governo eram as gangues, assim como no Haiti. Você tem um governo de fachada e tem o governo real. No Haiti, são as gangues. Era assim. Você tinha um governo formal, claro, com escritórios e tudo mais, mas o governo real no território eram as gangues. Então eu sei que você quer se ater aos fatos, mas em algum momento você tem que, quer dizer, esta é uma questão realmente importante. Porque um governo que tem os meios para acabar com o crime violento, não todo crime, sempre haverá crimes e pessoas infringindo leis. Mas o crime violento, pessoas assassinando e estuprando umas às outras, é uma decisão voluntária que um governo toma. Por que um governo escolheria manter essa situação? Por quê? Mano, Não boa sei. pergunta. Não sei mesmo. Posso criar teorias, mas na verdade acho que é uma combinação de fatores, como tudo na vida. Você tem um palpite sobre isso? Pode ser que existam pessoas más que estão fazendo isso de propósito, claro, e provavelmente planejando coisas. Não faço ideia. Possivelmente as duas coisas ao mesmo tempo. Tem muita gente que está sendo alimentada com essas ideologias. Sim. Possível. E acha que está fazendo a coisa certa, tipo permitir furtos em lojas. Por exemplo, isso é a coisa mais idiota que se pode imaginar, mas eles fazem mesmo assim. Você não sabe como furtar em lojas? Agora, é claro Uma que isso piada soa estranho, interna lá, mas você se dos perguntaria Estados por que no alguém inglês. pensaria que permitir o furto em lojas seria uma boa ideia. Eu não sei. Porque, quer dizer, isso é a coisa mais estúpida de se pensar, não é? Ou distribuir drogas gratuitamente. Sim. Eu disse isso. Ou distribuir gratuitamente. Vamos distribuir drogas de graça, não é? É como se fossem coisas muito estúpidas. E você imaginaria que algumas pessoas fazem isso à noite. Quero dizer, implementar essas políticas. Elas não são necessariamente más, elas só, foram alimentadas com essa ideia. Elas acham que estão fazendo a coisa certa. É como se eu desse um exemplo. Acho que há um mês ou algo assim. Sim, cerca de um mês atrás. A polícia espanhola prendeu um membro de gangue que tinha fugido de El Salvador. Então, o membro da gangue escapou, ele voou, foi para a Espanha, e com uma operação internacional entre a nossa polícia, a polícia espanhola e a Interpol, eles conseguiram prender o cara. Então, nesses casos, você precisa fazer uma extradição, porque é uma operação internacional automática, sabe? Então, eles pegaram o cara, processaram e mandaram ele embora. Enviaram ele para a polícia original para registrar a queixa. Sim. A polícia espanhola ficou muito orgulhosa da prisão. Então eles postaram no Twitter. Eles disseram que tinham acabado de prender esse cara do Gangnam. Então eu, sabe como é, citei o tweet. E eu disse, ótimo, mandem ele para cá que a gente cuida dele. Entende? Isso foi usado na audiência dele na Espanha como prova de que ele não teria um julgamento justo aqui. Então ele foi protegido pelas leis espanholas e ficou lá na Espanha. Talvez não haja gangues suficientes na Espanha. Exatamente. Então, quer dizer, não me importo se eles querem mantê-los. Divirta-se. É uma boca que sabemos que é um rato que não precisamos alimentar. Mas eles podem ficar com ele. Mas a questão é, por que o governo espanhol quereria mais um argumento extra? Sim. Não é necessariamente por maldade. É só que, as leis, o sistema, as informações que são passadas ao juiz, ao promotor. Então eles acham que, eles podem tuitar para mim e, esse membro de gangue tem o direito de estar, não respeitado. Ele não teria um julgamento justo em El Salvador. Ele teve que ficar na Espanha para ser protegido. Quer dizer, eles sabem que ele é um assassino. Na verdade, eles o prenderam por causa disso, foi uma operação internacional e tudo mais. Eles sabem, que ele provavelmente assassinou dezenas de pessoas, mas eles acham que precisam protegê-lo. Pois é, o triste disso tudo é que é um sinal de que o mecanismo de defesa da sociedade já não funciona mais e que ela está em declínio. E a Espanha, na minha opinião, é uma maravilha. Então a civilização está chegando num ponto em que vai começar a dar errado. Acho que isso é óbvio para nós que vivemos aqui. E é algo que nos entristece profundamente. A não ser que a gente faça alguma coisa, Sempre dá para fazer algo.
Bom, então temos uma pergunta com duas partes. Por que você acha que isso está acontecendo? Porque é algo que estamos vendo acontecer claramente, em tempo real, diante dos nossos olhos. E o que pode ser feito agora para reverter essa situação? Bem, sabe como é? Tudo se desgasta e se deteriora. Quer dizer, isso é simplesmente o curso da natureza. Sim. A gente também, por isso que morremos. Sim. Envelhecemos e morremos. Dá para retardar, né? Você pode se manter em forma, fazer dieta, mas no fim das contas, você vai envelhecer e morrer. Não tem como escapar disso. O mesmo acontece com qualquer coisa. Infraestrutura. Olha, eu tive uma discussão no início do governo, eu tive uma discussão com o meu Ministério de Obras Públicas, meu ministro de Obras Públicas, porque tinha um bairro que foi construído numa área onde não se devia construir nada. Era quase uma montanha, né? O solo era praticamente pó. Então, sabe como é? A montanha estava desmoronando e as casas iam junto. Para salvar as pessoas, o Ministério de Obras Públicas começou a construir um muro enorme, sabe? Para impedir que as casas caíssem, entende? Então eles estavam construindo esse muro gigantesco. E claro, não dá para eu ficar microgerenciando tudo. Quando vi o muro sendo construído, eu liguei para o meu ministro e perguntei: o que você está fazendo? Quer dizer, não dá para parar a montanha. E eu falei: olha, vamos construir casas para o pessoal em outro lugar. Seria mais barato. E ele respondeu: não, o muro vai ficar de boa, ele disse. Temos engenheiros de uma empresa internacional e tudo mais. Vai dar certo. Então, eles terminaram o muro e agora podiam pensar que não caiu. Não se preocupe. Não espere por isso. Não espere por essa reviravolta na história. Mas eu ainda estava irritado porque achava que era um enorme desperdício de dinheiro e um grande risco. Porque se no futuro o muro cair, a culpa vai ser nossa, já que fomos nós que construímos. Então comecei a insistir com ele. Por que você constrói esse muro? Por que você constrói esse muro? Se o muro cair no futuro, a culpa vai ser nossa. E acho que ele ficou de saco cheio de mim. Ele estava pressionado e disse: olha, tudo que é feito por humanos precisa de manutenção. Quer dizer, claro, se a gente só deixar o muro lá, ele vai cair em 10, 20, 30 anos, mas se a gente fizer a manutenção do muro, ele não vai cair, né? Então isso está me dizendo algo, não por causa do muro em si, mas porque tudo é assim. Num relacionamento, em casa, enfim, em tudo. Sim. Quer dizer, seu corte de cabelo, se você quer mantê-lo, precisa gastar tempo, recursos e esforço para cuidar dele. Então, a civilização ocidental, porque as civilizações são assim, a civilização ocidental chegou ao seu auge. Não dá para apontar exatamente onde foi o pico, é como tentar acertar o mercado, sabe? Vou comprar na baixa e vender na alta. Ninguém consegue fazer isso, né? E então, não sei exatamente onde foi o pico, mas todos podemos concordar que estamos em declínio. Sim. Isso está acontecendo porque não estamos dando a manutenção adequada à civilização. Porque